Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a correção do nosso 15º teste do módulo de simulados, né? De simulados. Lembrando que, como eu avisei, excepcionalmente, essa aula está gravada e disponibilizada para vocês via o YouTube, porque eu tive compromissos excepcionais essa semana e não conseguiria fazer a aula ao vivo, haja vista a qualidade da velocidade da internet que eu tenho, e já tive essa experiência, não foi boa, de fazer essa aula ao vivo, num local com um sinal um tanto quanto variante, né? Assim, ele vai e volta, é bom, é ruim, é bom, é ruim, e acabou prejudicando a vocês e me estressando, né? Acabou, salvo engano, eu tive que dar uma nova, repetir a aula. Então, dessa vez, vai ser gravado e disponibilizado no YouTube até o final de agosto. Essa aula estará disponível. Lógico, o áudio será passado, como sempre eu passo, e as imagens também por WhatsApp. Isso dito, sem mais lero-lero, vamos à nossa correção. Eu vou fazer assim também. Eu vou dividir a aula. Você vai ter, talvez, você vai ter 5 pequenas aulas. Uma voltada à correção da parte de RDAE, outra de RConte, outra de sindicância e PATD, outra de estatuto e outra de RISAE, tá bom? Também para facilitar o nosso acesso. Então, você vai ter, talvez, eu vou analisar ao final como vai ficar o tamanho dela, mas você vai ter, em princípio, 5 aulas, mas eu vou mandar os 5 links para vocês, tá bom? Como vocês já receberam, é lógico, se está assistindo é porque já recebeu. Vamos lá. Vamos começar, então, com a parte de RDAE, que é aquela parte que todos nós mais gostamos e que, quando começa o teste, a gente fica até com o coração apertadinho, né? Porque a gente começa a comer o prato pela parte mais saborosa. Muito bem. Lembrando que as referências nominais foram todas das princesas, ok? Sendo assim, vamos em frente. 281. Chegamos ao número de 300 questões, né? Passa muito rápido, né, gente? Outro dia mesmo a gente estava na questão 001. Nessa aula de hoje chegamos à questão de número 300. De acordo com RMA 291, ou seja, de acordo com RDAE, são circunstâncias atenuantes da transgressão, exceto a seguinte, ou seja, 3 são atenuantes, uma delas não é. Quando a gente fala de atenuante, justificativa, atenuante e agravante, teu cérebro tem que buscar o artigo 13 do RDAE, artigo no qual estabelece as circunstâncias justificativas. Lembrando, se houver justificativa, não haverá punição. Justificativas são 6. Isso é o item 1 do artigo 13. Depois vem o item 2 do artigo 13, circunstâncias atenuantes. Aqui haverá punição, porém a punição será mais próxima do mínimo, dentro da dosimetria dela. E, por fim, no item 3 do artigo 13, aparecem as circunstâncias agravantes. Aí serão 9, não é? Dentre essas comparações que a nossa prova faz, lógico que ela vai tentar te confundir entre causas atenuantes e justificativas ou entre causas agravantes e motivos da transgressão ser classificada como grave. Artigo 12, parágrafo único, né? Há, há 2 provas passadas, se eu não me engano, ele fez a comparação numa ordem respectiva e que ele incluía a agravante, atenuante e justificativa. Aí até facilitou, né? Porque a agravante, elas são totalmente opostos, né? São, assim, definições que claramente você consegue observar que não tem nada a ver com uma situação que atenua ou que justifica uma transgressão. Mas vamos ver dentro dessas que aqui estão. E já de plano é uma questão que eu montei e que já montei botando a letra A como resposta correta, pois a letra A é a justificativa. Vejam, esse desconhecimento comprovado da disposição ou da ordem
que você vai contra, transgride, não é a disposição que está no regulamento ou numa ICA de âmbito de todo o Comaer, tá? Essa ordem ou disposição é algo pontual daquela específica OM que você não pertença, ou uma ordem que foi dada ontem e ainda não foi transmitida para todos, ou publicada, e você transgride porque desconhece, tá? Não cabe aqui eu dizer que eu não conheci o RUMAE, por isso eu errei. Ou eu não conhecia o RDAE, por isso eu errei. Eu não conhecia o RISAE, ou não conhecia uma lei, ou não conhecia um aviso de âmbito todo o Comando da Aeronáutica, né, lá do GC3, GC1, ou não conhecia uma ICA, isso não. O que se refere a essa justificativa é uma ordem pontual, como eu costumo dar como exemplo. Cheguei em determinado OM para cumprir uma missão de caráter operacional, de 10º, e estava com a manga da gandola dobrada, como é o padrão, como é a prática, né? E, inclusive, tem a foto no Rumaé do cara de gandola do 10º com ela dobrada. E aí o comandante deu uma parte disciplinar, me deu uma parte disciplinar, encaminhou para o meu comando, que eu estava com o uniforme em contrário à ordem que ele havia dado para os seus comandados de OM. Mas eu não sou obrigado a saber, se eu sou de uma OM de fora, que ali não se podia dobrar a manga da camisa, da gandola, né? E de tal ordem que é uma causa que me deu direito a apresentar essa justificativa na minha alegação de defesa. Olha, conforme artigo 13, item 1, que o item 1 do artigo 13 trata das justificativas, salvo engano, é a própria letra A do item 1, a linha A, desconhecimento comprovado daquela ordem, que, em tese, eu transgredi, é totalmente justificável, haja vista que a ordem foi pontual. Isso não está no RUMAE, isso não está no MAICA, foi pontual, né? E aí você não será punido porque apresenta uma justificativa. Lógico, se eu for uma segunda vez naquela OM, aí eu não posso apresentar essa justificativa, mesmo que seja uma ordem pontual, porque a partir de então eu já tenho conhecimento dela, né? Muito bem, relevância dos serviços prestados é uma atenuante. Ter sido a transgressão cometida por influência de fatores adversos é uma atenuante. E defesa dos direitos próprios ou de outrem é uma atenuante. Então, a única que não é atenuante e é uma justificativa é a letra alfa, e vamos lá no artigo conforme eu falei. Artigo 13. Mais uma vez, o artigo 13 é que apresenta as causas, circunstâncias justificativas, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Justificativa 6, atenuante 6, agravantes 9. Bom, e é exatamente a linha A do item 1 vai dizer que é uma circunstância justificativa o desconhecimento comprovado da disposição ou daquela ordem transgredida. Já no item 2 aparecem as outras 3 situações que eu coloquei na pergunta, ou na resposta, né? E são realmente atenuantes. Olha, a linha B, a linha delta e a linha F do item 2. Relevância do serviço prestado, transgressão cometida por influência de fatores adversos, defesa dos direitos próprios ou de terceiros, de outrem, né? Então, realmente, a questão 281, a única que não é atenuante e é uma justificativa é a letra alfa. Dúvidas? Recursos? Se tiverem, manda por WhatsApp, tá bom? Vamos em frente. Muito bem. 281, letra A. Vamos para a segunda questão, a questão de número 282. A capitã Ariel, vamos lá, nossa canetinha mágica para a gente trabalhar a pergunta da forma técnica. A capitã Ariel, militar com 20 anos de efetivo serviço, sem qualquer punição, no exercício de sua função, praticou determinada conduta que, após a conclusão do devido processo administrativo, foi classificada como grave. Então, ela praticou, a capitã, praticou uma transgressão grave. O comandante da OM decidiu puni-la
com 20 dias de prisão comum. 20 dias. Especificamente sobre o fato narrado, ou seja, todas as assertivas que vierem se referem a esse problema, a essa ocorrência, marque dentre as opções abaixo a única correta sobre a punição a ser imposta. Então, 3 estão erradas. Vamos lá. A militar encontrava-se no excelente comportamento, já de plano está errado essa, porque oficial não tem comportamento. Tá? Então, aqui o erro é dizer que o oficial teria classificação de comportamento, não tem, a letra A está errada. Eu quero a única certa. Depois de publicada a decisão de 20 dias de prisão, né? Caso o comandante queira relevar, então é o instituto da relevação, o prazo do cumprimento da punição, ele somente poderá aplicar tal benefício desde que a transgressora já tenha cumprido pelo menos 10 dias de prisão. Não, não é isso. Vamos lembrar. Relevação realmente é atribuição do comandante da OM, é uma atribuição que ele possui, uma competência que ele possui. Ela se volta a uma concessão do comandante de abrir mão do cumprimento do restante do cumprimento físico da punição, ou seja, a questão administrativa vai continuar valendo, só o cumprimento físico da punição é que é relevada. Abre-se mão, a administração, através de uma decisão do comandante, abre mão daquele prazo restante da punição. Em 3 situações. Então, vejam, dessas 3 situações, somente uma exige o cumprimento da metade da punição, pelo menos. Somente em um caso. Mas nos outros 2, não. O primeiro caso, em razão de entender a autoridade, a administração entender que a punição surtiu o seu efeito. Qual é o efeito qual é a finalidade de uma punição? Reeducar o punido, fortalecer a disciplina e justiça da OM. Se a administração entende, através de seu comandante, que isso foi atingido, pode relevar. Não importa o tempo que já foi cumprido, se foi 1 dia, 2, 3, tá? Não tem problema. O segundo caso é quando há claramente um comprometimento da saúde física ou mental do punido, de tal ordem que não vai valer a pena manter o punido recluso, detido na OM. Vai gerar um problema de ordem muito maior do que simplesmente o cumprimento da punição, haja vista o mal-estar físico e mental desse militar. Então, o comandante, independente do que já foi cumprido da punição, pode também relevar. E no terceiro caso, aí sim, em algumas datas específicas, o comandante pode dar a relevação como se fosse uma graça para o apenado na justiça penal, tá? Então, ele pode dar, aí nesse terceiro caso, nessas datas específicas, em que ele dará um indulto, uma graça, através da relevação para os punidos, nesse terceiro caso, aí sim, só pode ser dada se o punido já tiver cumprido pelo menos a metade. Então, dizer que, para ele relevar, se ele quiser o comandante, somente pode ser depois de já ter cumprido pelo menos a metade, 10 dias é metade de 20, né? É pelo menos metade, também está errado. A relevação, ela tem 3 hipóteses, e não somente a terceira, que você vai ver já já. Vamos ver a letra C. A critério do comandante, a militar poderá cumprir a prisão em sua residência. Mentira também, porque a punição é de prisão, né? Se fosse detenção, não tem limite para o oficial cumprir a detenção em casa, é verdade. Porém, sendo prisão, se ela não for superior a 48 horas, ele pode cumprir em casa. 20 dias é superior a 48 horas, sem dúvida, né? Então, a letra C também está errada. Vamos ver a letra D, né? O comandante da Capitã Ariel é, no mínimo, um oficial em função de brigadeiro. Aí, vejam, eu tenho que analisar qual foi a transgressão, a classificação foi grave. A grave eu posso ir na tabela. Qual foi a punição? 20 dias. 20 dias eu vou na tabela e vou confrontar.
a partir de quem ela pode receber 20 dias, um capitão, um oficial, né? E aí eu vou te dizer se ele realmente é, no mínimo, um brigadeiro. Eu já antecipo, é verdade, porque até se fosse em função de coronel, poderia dar na transgressão grave, no máximo 15 papas. Se fosse em função de coronel, poderia dar até, no máximo, 15 dias. Então, se fosse um oficial em função de coronel, ele poderia punir um oficial em transgressão grave até um máximo de 15 dias de prisão. Coronel, eu sei que não é. Vamos lembrar aqui na minha cabeça, se fosse brigadeiro, pode punir até, em função de brigadeiro, até 25 dias. Então 20 está dentro do limite que um oficial brigadeiro, em função de brigadeiro, pode aplicar. Letra delta está certa. Nessa pergunta, nós temos que conjugar vários elementos do nosso RDA. É uma pergunta boa, que, se cair, você vai dominar. Vamos lá. O artigo 40, já no seu caput, ele expressa, deixa claro, declara que somente a praça tem essa classificação de comportamento, tá? Inclusive, dentre as praças, nem o aspirante oficial tem classificação de comportamento. Lembrando que ele é uma praça, né? Bom, então o artigo 40 vai justificar o porquê que ela não tinha nenhum comportamento, independente do tempo que estava sem ou com punição, não tem comportamento. O artigo 51 fala da relevação. Ele, no seu caput, vai dizer quem são as autoridades com competência: é o presidente da República, o comandante de aeronáutica e os comandantes de OM. Então, o comandante poderia relevar, é verdade. E nos seus itens 1, 2 e 3, o artigo 51 apresenta os motivos da relevação. Como eu falei, olha lá, item 1, verificar que a punição surtiu efeito. Reeducação do punido, fortalecimento da disciplina e justiça da UEM. Esse é o efeito desejado. 2, segundo motivo de relevação. O primeiro motivo, não se pede nenhuma quantidade de dias já cumprido. 2, da mesma forma, não se pede. A saúde e o estado moral do punido assim exigir, tá? Ou seja, saúde física ou mental. Muito bem. E o item também não exige tempo. O item 3, que seria aquela graça, né, em forma de relevação dada aos punidos disciplinares, aí exige um mínimo de tempo de cumprimento da punição que lhe foi dada. Diz o item 3, por motivo de datas nacionais, datas festivas ou passagem de comando, aí sim, vejam, desde que o transgressor tenha cumprido pelo menos a metade da punição. Então, quando eu afirmei que, para relevar somente, se ele quisesse relevar, somente poderia se já tivesse cumprido 10 dias, que seria a metade, pelo menos 10 dias, é errado. Esse dispositivo só se aplica em um dos 3 casos de relevação. Bom, o artigo 21 vai dizer o local do cumprimento da prisão disciplinar. O artigo 21, o item 1 dele vai dizer que, para oficial e aspirante oficial, pode ser a residência quando a punição não seja superior a 48 horas. 20 dias ela não poderia cumprir em casa, tá? E aí, por fim, que era a única certa, né? A gente vai ver qual é o nível daquele oficial que puniu, e eu coloquei lá na assertiva, no mínimo seria um oficial em função de brigadeiro. Vamos lá, vamos ver. O oficial é a primeira linha dessa tabela de punição, né? Ele pode tomar 30 do presidente da República ou do comandante da Aeronáutica, pode tomar 30 também de tenente brigadeiro, 25 de major brigadeiro, 25 de brigadeiro. Em função de coronel, 10 dias. Em função de tenente coronel, desculpa, em função de coronel, 15. 10 dias não, em função de coronel, 15. Em função de tenente-coronel, 10. De major, 6. De capitão, 4. Então, vejam, eu dizer que quem puniu aquele comandante que aplicou 20 dias no oficial
No mínimo seria brigadeiro, em função de brigadeiro, está certo. Porque se não fosse no mínimo brigadeiro, não poderia dar aqueles 20 dias, tá? Isso dito, a resposta única assertiva que está correta realmente é a letra delta. Dúvidas, recursos, WhatsApp. Vamos em frente. 283. A sargento Aurora, militar com 14 anos de efetivo serviço, sendo assim, eu disse que ela é estabilizada, praticou determinada transgressão, que ao final do processo administrativo disciplinar foi classificada como sendo grave. Então, ela praticou uma transgressão grave e ela é estabilizada. A oficial que irá aplicar sua punição é uma tenente brigadeira, chamada Cinderela. Tá? E eu acabei descobrindo depois que a princesa Aurora é a mesma que Cinderela, tá? É o nome da Cinderela é Aurora. Mas não interfere na nossa prova, não, porque a nossa prova não é da Disney. Eu só usei os nomes, tá? Então, quem estava punindo essa segundo sargento, estabilizada, de uma que praticou uma transgressão grave, é uma tenente brigadeira, chamada Cinderela, que exerce função do seu próprio posto. Então, ela exerce função de tenente brigadeiro. Assim sendo, é correto afirmar que a punição máxima cabível nesse caso concreto será de... Veja, quando eu falo que ela é estabilizada, se fosse, dependendo da autoridade que pune, se eu não falasse em autoridade, numa transgressão grave, a punição máxima pode ser a exclusão, né? Militar estabilizado, caso, aplicando-se a tabela de uma transgressão grave, ele pode ser punido com exclusão. Mas a exclusão, eu já vou antecipar, só quem pode aplicar essa punição ao final do processo é o presidente da República e o comandante da Aeronáutica. Então, apesar de existir na tabela, de forma abstrata, a exclusão bem da disciplina, nesse caso concreto, onde o oficial que pune é um tenente brigadeiro, não seria cabível a exclusão. Tá? Então, é um dos 3 dias aqui. Na realidade, são 30 dias de prisão um tenente brigadeiro pode dar. Tá bom? Vamos ver como chegar a essa conclusão durante uma prova, que é essa ideia da nossa aula. Você vai, primeiro, eu botei o artigo 16, quando ele estabelece quais são as punições cabíveis, dependendo do nível hierárquico e a condição do militar, não é? E você vai ver no artigo 16, item 3, que para um aspirante oficial e as praças estabilizadas, as punições aplicáveis são as do número 1. Quais são do número 1? Repreensão, detenção e prisão, além de exclusão bem da disciplina. Então, a ideia é você entender que a exclusão a bem da disciplina é cabível como punição a uma praça estabilizada. Logicamente que vai ter que seguir o processo administrativo correto, mas é cabível. Porém, apesar de ser cabível, apesar do artigo 37, na dosimetria, dizer que, artigo 37, item 1, dosimetria, a linha C, transgressão grave, se aplica a tabela. E na tabela você tem a exclusão. Então, apesar de ser cabível a exclusão da transgressão grave, está vinculada à punição máxima, pode ser a exclusão, mas eu aqui não perguntei qual seria tão somente a punição. Eu disse que quem estava aplicando era um oficial em função de tenente brigadeiro. Então, aí você vai conjugar essa questão. Poderia ser exclusão a bem da disciplina se quem estivesse punindo fosse um comandante da aeronáutica ou o presidente da República. Como é o tenente brigadeiro, o máximo aplicável dentro da tabela são os 30 dias de prisão. Tá? Então, quando eu pergunto, eu botei uma pergunta aqui, salvo engano, é a última, não sei, de RDAE, em que eu pergunto somente assim, a transgressão foi
foi leve, foi média, qual é a punição cabível para tal militar? Eu não disse quem estava punido, então eu queria que tu só fosse na tabela. Se fosse esse tipo de pergunta aqui na 283, praticou 2S estabilizado, praticou a transgressão grave, qual a punição máxima cabível? Se fosse só essa pergunta, exclusão bem da disciplina. Mas não, vejam o que eu fiz. Qual é a punição máxima que um oficial em função de tenente brigadeiro pode dar? Ah, então agora eu tenho um limite ali em razão da função dele. Tenente brigadeiro pode ser 30. Se eu digo, aquela segundo sargento, né? Praticou uma transgressão grave e quem vai punir é um oficial em função de major. Seriam só 10 dias. Cláudio, mas eu não posso excluir a bem da disciplina? Vai depender de quem aplica a punição. Quando no problema eu boto a figura do ator que pune, é porque eu quero que você enquadre dentro do limite daquele ator. Se eu não coloco o ator, como eu botei uma pergunta assim, aí você pode ir só na tabela abstratamente, tá bom? Vamos lá. Essa foi letra bravo. 30 dias de prisão em razão da função de quem punia. Letra bravo. Aqui também tem a ver com quem pune? Tem. Aqui, veja, considerando que determinado oficial em função de major, então eu disse, entenderam qual é a dinâmica? E essa prova eu usei para fazer isso, para te treinar nesse foco, tá? Basicamente, todas as perguntas, tirando a primeira, foram com essa visão de pergunta. Enquadrar no tipo de transgressão, tabela ou capacidade de punir dentro da dosimetria. Considerando que determinado oficial, em função de major, possui competência para aplicar punição disciplinar, quantos dias, no máximo, ele pode punir um cabo com instabilidade que praticou uma transgressão grave? Vejam, transgressão grave, eu vou na tabela. Correr dedo na tabela. Mas antes de chegar lá, eu vou sempre na dosimetria, artigo 37. A grave, ela começa com 1 dia de prisão. E o máximo vai ser a tabela. Mas veja, o mínimo da punição cabível numa transgressão grave é 1 dia de prisão. Ou seja, eu não tenho que falar de detenção. Letra A está fora. Cláudio, por que eu não tenho? Porque detenção está abaixo de prisão. Se o mínimo da transgressão grave punida é 1 dia de prisão, eu não penso em detenção, tá? 25 dias de detenção também está fora. Por quê? Detenção também, em razão da dosimetria da transgressão grave, não se enquadra. Vejam, mas agora eu sei que eu vou na tabela, porque foi transgressão grave, e eu quero saber quantos dias no máximo ele pode receber, mas não de forma abstrata. Eu quero saber quantos dias ele pode receber se a punição for aplicada por um oficial em função de major. Então, eu tenho esse batente aí de ser em função de major. E aí nós vamos lá, eu já antecipo que aqui seria 20 dias de prisão. Mas vamos lá na tabela para eu te mostrar o raciocínio que você tem que fazer. Eu já sei, pela dosimetria, que o mínimo é prisão, joguei fora as detenções, sei que quem está punindo é um cara em função de major, aí eu venho na nossa tabelinha aqui, corro o dedo, um cabo estabilizado, não é? Deixa eu ver, eu falei que era estabilizado. Um cabo com estabilidade. Então, eu falei que ele era estabilizado, sim. Um cabo estabilizado, quem está punindo ele é um major, em função de major, né? Ele pode tomar até 20 dias. Ele tem competência para isso. Deixa eu te mostrar, eu botei os não estabilizados aqui, para tu visualizar também, isso é legal. Se fosse um cabo não estabilizado, até oficial em função de coronel, ele pode ser mandado embora por licenciamento, tá vendo? Eu já fiz um processo que nós mandamos um cabo não estabilizado embora e quem teve a competência era o GAP, né? Foi um coronel. Era a função de coronel full. Mandamos ele embora porque ele não era estabilizado. Se for estabilizado, cara, vai cair sempre naquela regra. Comandante da Aeronáutica, presidente da República.
Muito bem. 20 dias é a resposta. E era a letra Major, 20 dias, letra Charlie, tá? Novamente, sem querer ser chato, mas já sendo repetitivo, dúvidas e recursos para o WhatsApp. Por fim, aqui é a aplicação da tabela em abstrato, ou seja, na questão 285, eu não te pergunto, não coloquei no problema o ator que punia. Eu só falei que tal oficial praticou uma transgressão grave, não é? Não, leve, desculpa. Vou ler o problema. A tenente Bela, com 12 anos de efetivo serviço, praticou determinada transgressão que foi classificada como leve. Eu não vou nem na tabela, foi leve. Assim sendo, é correto afirmar que a punição máxima cabida nesse caso será de 10 dias de detenção. Não vou nem na tabela, porque a tabela eu só vou usar se for transgressão grave. Aquela tabela do anexo 2 do RDAE, ela só é usada em transgressão grave. Eu não vou nem lá, porque, veja, eu tenho os 10 dias de detenção como limite máximo, em abstrato, da punição a ser dada na transgressão leve. Foi uma transgressão leve, não importa se é tenente, não importa o tempo, importa que foi uma transgressão leve, e a pergunta em abstrato é quantos dias, no máximo, seria cabível nessa transgressão. 10 dias de detenção, direto no artigo 37, que trata da dosimetria. Artigo 37, item 1, dosimetria, a linha A, para a transgressão leve, o mínimo, repreensão em particular, e o máximo, detenção até 10 dias. Não importa quem está sendo punido, não importa, não preciso ir na tabela ver, tá? Se eu perguntei em abstrato sem dar o ator, não preciso ir na tabela ver. Basta eu vir aqui na dosimetria em abstrato 10 dias de detenção. Letra delta. Muito bem, a próxima aula, que eu vou te enviar, também em link, vai ser sobre o R-Conte, tá bom? Eu vou encerrar a de RDAE para ficar leve e poder transitar e tal, para eu subir as aulas e a gravação das aulas, então vou sempre fazer esses cortes, como eu falei no início. Fiz o corte de RDAE, vou fazer o corte de R-Conte, o corte de sindicância e PATD, o corte de estatuto e o corte de RISAE, tá bom? Até daqui a pouco, então.